Mauro César Pereira, então esse jogo teve muitas coisas. O time finalizar 26 vezes e não conseguir fazer nenhum gol. O time ter o Rossi, que eu achei que foi falha, no mínimo, dele no segundo gol, mas tem gente que fala que não, que era em cima, duas que era falhas, não sei o quê. Passou embaixo do braço dele. Duas falhas. E um time que eu sei que era um exagero falar disso logo no começo da temporada, mas tinha gente falando lá em tríplice coroa, cai na Copa do Brasil. Não estava no script, vamos combinar. Mauro. Não, primeiro falar em tríplice coroa, quando você nem estreou numa competição, não é nem líder da outra, e tem mais uma que nem terminou essa fase de grupos, você não tem nem ideia de qual vai ser esse confronto no mata-mata, se é que vai chegar lá, deve chegar, mas não está ainda classificado totalmente. Isso é uma consequência, especialmente quando parte do presidente do clube, né? Que fica falando essas coisas, não sei porquê. A gente sabe por quê, né? Ele quer aparecer dessa maneira. Mas deveria ser um pouco mais cauteloso nas palavras, né? O problema dele falar que quer ser o Real Madrid. Ele querer ser o Real Madrid, ok, você está mirando o quê? Um dos clubes mais poderosos do mundo. Você quer tornar seu clube mais poderoso? Não acha errado. Você vai querer ser o quê? O Valladolid? Não, tem que querer ser o Real Madrid. Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro, tem que querer ser o Real Madrid, tem que querer ser o Barcelona e não o Elche, correto? Agora, esse papinho de, não, vou ganhar tudo. Vou ganhar tudo, nem estreou ainda. O Vitória, só tem uma ressalva que eu faço do Vitória, o resto é só elogios. Jogou com as armas que tinha, é assim, competiu, é Copa, é mata-mata, mobilização 1.000.000%, perfeito. Uma coisa que eu quero só fazer a ressalva do Vitória rapidamente para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, o jogador se joga pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo que era faltinha, que não era falta, encostou, o cara cai, esbarrou no ombro aqui, já põe a mão na cara. É assim, muito chato isso precisa ser combatido, não importa o clube. Se o Samuel Lino ontem, de novo voltou a fazer isso em alguns momentos, se jogando na área. Então o Flamengo também tem uns jogadores que fazem isso. O Bruno Henrique muitas vezes faz esse tipo de coisa, mas o Vitória, todos eles praticamente fazem isso, é insuportável. Fora isso, perfeito comportamento do Vitória, competiu como podia, sustentou a sua vantagem diante de um adversário que finalizou nesta semana em 2 jogos, né? O jogo de domingo e o jogo de ontem, ao todo, 46 vezes. Fez um gol. E nos 2 jogos contra o Vitória, foram 47 finalizações. 26 ontem e 21 do outro jogo. Fez 2 gols no Maracanã. Tá, não é possível um time finalizar tanto e não conseguir marcar mais do que isso. O caso do goleiro Rossi é um caso à parte, que além das pataquadas com os pés, como domingo contra o Grêmio e aprontando mais uma, ele saiu bom do gol e, na sequência, a bola passa no sovaco dele, né, praticamente. Tá de brincadeira, né? Tomar um gol assim. Tá de brincadeira, né? Como não falhou? Claro que falhou. Claro que falhou. No segundo tempo, o senhor Pedro, né, que tecnicamente, para mim, continua sendo o melhor atacante do continente, 9, a gente viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo. Aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ainda elogiaram o Luiz Araújo na transmissão, fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa? Não vai resolver nada. Só no lance fugaz, ele pode chegar ali e fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. É uma atuação muito ruim. Alexandro muito mal, muito mal. Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar. Entre opção, porque teve que poupar jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível. Os 2 meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis. Mas o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o Luiz Araújo na fase atual. Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pela Vitória. Ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que um gol. É vexame, sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida. Perfeito. Mas não pode jogar tão mal. Porque joga mal. Se você tem volume, tem chances e não traduz em nada, é arame lisíssimo, arame liso modo hard, cara, não é jogar bem. Então o Léo Jardim foi mal. Nas trocas, então, foi muito mal. Aceitou a trocação de novo. Teve recaída depois do jogo contra o Rio. Começa o jogo. Amigo, a bola tem que ser do Flamengo, que está ganhando por 2-1, placar agregado. E já entrou em trocação nos primeiros minutos. E assim, pim, gol. No gol do Eric no Maracanã, o Cebolinha assistiu. Tinha que estar lá marcando o jogador do Vitória para impedir o arremate com liberdade. Voltou trotando. Quando viu, já era tarde, já estava chutando para o gol. O chute é muito bonito, mas você não pode deixar um jogador que já tinha feito esse gol novamente livre para finalizar.
E o Samuel Lino, que é o cara que está mais próximo, deixa finalizar. Assiste a finalização a alguns metros, parecido com o Alaciano, o cruzamento que originou o gol de empate do Vasco do Maracanã. Então você vê que erros se repetem, isso é culpa do jogador, culpa do técnico também, que tem que cobrar esse tipo de coisa. O chute do Pedro ontem, displicente, o chute, a palavra mais suave que encontra é o chute displicente. Não pode passar em branco. E eu quero saber agora, no decorrer da temporada, o que vai ser do senhor José Boto, que já está no Flamengo há 1 ano e meio, já tem as suas digitais desse elenco, e não foi capaz de mudar o perfil do elenco de arame liso para um elenco que tem alguns jogadores que façam gol. Porque se o Arrascaeta não faz gol, se o Pedro tá de sacanagem, né? Chutando aquela bola. Se o Paquetá, que tem bons números de finalizações também, não tá disponível, fica bem complicado, né? Porque os caras não fazem gol. E o detalhe, o Flamengo não tem mais a jogada aérea que era importante, com as jogadas ensaiadas, as cabeçadas dos zagueiros, que tirou o Flamengo de situações importantes no ano passado. Não tem mais, isso não acontece mais. Então a atuação do Flamengo foi sim um vexame. Um vexame. Tudo bem, a Copa do Brasil não é prioridade, mas ser eliminado tão precocemente é feio, custa dinheiro, vai deixar de faturar e ter semanas livres lá na frente pode ser bom, se o técnico for capaz de aproveitá-las. Nem sempre isso acontece no futebol brasileiro. E agora a responsabilidade dele fica maior. Maior. E dele e de quem o contratou, para demitir o outro. A gente não pode esquecer isso, né? As derrotas do Felipe Luiz tiveram enorme repercussão. Essas tem que ter. O Flamengo perdeu para o Lanús em 2 jogos, perdeu para o Vitória em 2 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians num jogo que valia uma taça e tomou um 3-0 do Bragantino, com os 2 técnicos. Então o problema não está só no técnico, não é só do Jardim, não era só do Felipe. O problema é do Flamengo. E o comandante disso tudo, do futebol, é o Sr. José Boto. Acima dele, o presidente. E pelo que eu soube ontem, cornetou bastante lá o português, porque ele não estava em Salvador vendo no estádio do Vitória. Estava num outro compromisso aí, que até apareceu em matérias. Provavelmente, o BAP perdeu o trem até Salvador. Vamos de Yuri Alberto. Vamos de Yuri Alberto. Para depois ter o Flamengo e batendo 1.500, a gente volta no assunto aí do Dorival e eu vou dar minha opinião, se ele fez bem ou não, em voltar para São Paulo. Cara, surpreendeu ontem a entrevista do Yuri, não surpreendeu? Porque, cara, não é difícil você ver um jogador falar da maneira como ele falou. Eu vou trazer aqui já o bastidor do Corinthians. Surpreendeu o público, surpreendeu muita gente, mas garanto para vocês que internamente no Corinthians não surpreendeu, porque já era um assunto que vinha sendo conversado. O que surpreende a alta cúpula do Corinthians foi o Yuri Alberto falar isso depois de uma classificação. Ele externar isso. Porque assim, o Yuri Alberto já falou isso internamente. Já conversou isso, já foi pauta e já foi conversa com os representantes do Yuri Alberto, que é o André Cury. Ele chegar no microfone, numa classificação de Copa do Brasil, no momento em que o time está liderando a Libertadores, ganhou clássico no fim de semana, saindo da zona do rebaixamento. Falar isso tira o foco do time. Isso surpreendeu a alta cúpula corintiana. Agora, o assunto, a pauta Yuri Alberto fora, e negociado na janela, e proposta e tudo mais, é assunto que já é tratado, não é novidade internamente no Corinthians. Então, assim, é algo que já vinha sendo conversado. O Yuri Alberto acabou se queimando com isso? Não. Porque a avaliação da alta cúpula corintiana é que, assim, o Yuri Alberto é um cara que nunca tirou o pé do acelerador. Nunca tirou o pé do acelerador. Na boa, na ruim, ele tá correndo, ele tá se doando, tá voltando para marcar, tá dando carrinho, se mata em campo. Mesmo querendo sair, mesmo com proposta como ele teve lá atrás, que notícia inclusive foi dada pelo Bruno Andrade, uma oferta da Roma, que o Corinthians acabou recusando. Então, assim, o Corinthians não tem nada contra o Yuri Alberto nesse momento. O que surpreende poxa, podia ser depois. Podia ser numa entrevista, podia ser numa zona mista, sabe, de um jogo tranquilo. Foi uma classificação, uma semana boa, vinda de ganhar um clássico do rival. Então, assim, muita gente acabou se surpreendendo por isso. E importante também, que eu apurei, é que, assim, o Corinthians não combinou nada com o Yuri Alberto. Tipo assim, aquela coisa, a gente precisa vender, a gente vai tomar pancada da torcida porque tá vendendo um ídolo. Entendi. Não. Então é o Yuri Alberto que tem que falar que tem que ir embora. Entendi. Isso já aconteceu. Esse tipo de movimento às vezes acontece em clubes. Então, assim, o Corinthians me deixa claro na apuração, quando eu falei com gente da alta cúpula, que não é nenhum movimento orquestrado. Que o Yuri Alberto tomou essa decisão, tanto que os caras falaram, poxa, na classificação, poxa, depois de uma semana boa,
Então, assim, não é um movimento orquestrado. Aí eu vou abrir aspas para a frase. Vou abrir aspas para a fonte, a frase eu vou ler aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixei até separadinho aqui para ler. Aqui a fonte dizendo o seguinte: você acha que ele atrasou a reapresentação porque ele foi para a Itália comer uma pizza? Não, né? Sabíamos que ele estava lá tirando o passaporte porque iria ter algum tipo de movimento na janela do meio do ano. Até pela questão que ele mesmo falou de seleção italiana. É o que ele sonha. Sim. Né? E ele é bem melhor que o Retegui. Calma. Deixa o coração de lado. Calma. Ele é melhor. Coração, qual coração? Coração italiano. Ou corintiano? Ou italiano. É que você falou deixa o coração de lado, eu assustei. Coração azurra. Tá bom. O Yuri Alberto foi para a Itália e pediu uns dias a mais. A gente falou aqui. Ele foi lá tirar passaporte italiano, passaporte europeu, extracomunitário. Então, assim, ele está se preparando para uma negociação. Não vai ocupar vaga de estrangeiro, é um cara que teve oferta recusada e tem um empresário que tem trânsito na Itália. É na Itália que vai? Ainda não chegamos nessa apuração, mas a gente sabe que existe um movimento de Itália e que é um mercado que é muito atraente para ele. Então, assim, o Corinthians não vai multar, o Corinthians não vai fazer nada, não tem nenhum problema com o Yuri Alberto. Tá, mas surpreendeu dele ter falado. A questão é, o Corinthians vai receber uma oferta? Se receber uma oferta, o Corinthians tem 50%. É 50-50. Zenit e Corinthians. A porcentagem do Corinthians, o Corinthians quer receber 20 milhões de euros no mínimo. Então, assim, sonho, passaporte europeu, desejo, tudo muito legítimo. O Corinthians quer, nessa negociação, receber 20 milhões de euros pela sua parte. Ô Bruno, em relação ao que o Hernan estava falando, eu estava ontem vi primeiro, desde a semana passada, o pessoal lá do Alambrado Alvinegro estava falando dessa possibilidade. E ontem eu estava vendo o pós-jogo lá no meu timão e eles até muito bem perguntaram, acho que era o Gima que estava lá na reportagem, o Hernan. E era ele, você sabe? Quem? Eu não vi. Bom, enfim. Não vi. Eu acho que era. E aí o Ortega perguntou assim, mas tem alguém da assessoria do lado, né? Até porque o Ortega lá já trabalhou, né, por lá também para saber como é que eles tinham entendido, né, se era algo combinado. E aí o pessoal, os repórteres lá falaram assim, não, inclusive o pessoal da assessoria tá perguntando pra gente o que ele falou, porque eles não sabiam que o Yuri Alberto ia falar isso. Então, como surpreendeu o pessoal do Corinthians, o Yuri dando a declaração. Foi o que o Hernan disse, a relação entre eles é boa, o Corinthians já se prepara e se preparava para perdê-lo, pelo menos, enfim, que viesse a chegar aí ofertas no meio do ano em relação a, especialmente, o passaporte italiano, que abre muitas portas, escancara as portas do futebol europeu para o Yuri Alberto, inclusive no próprio futebol italiano, ele que lá atrás foi alvo da Roma. A relação é boa, mas quando o Yuri Alberto fala como falou, depois de uma classificação, pegando todo mundo de surpresa, é uma surpresa negativa. Gera um mal-estar, não ao ponto de romper relações, criar um atrito, um imbróglio muito grande, e o Hernan tem essa informação, eu subscrevo, mas que isso surpreende negativamente, primeiro porque te pega com as calças na mão, né? Você não está preparado para esse tipo de situação, dos principais ídolos recentes da história do clube, pós-vitória, chegar e falar que quer ir embora ou que trabalha para ir embora. Para já isso nunca é fácil. O que me explicaram depois é que esse tipo de declaração tem impacto negativo por 2 motivos. O Yuri Alberto, é legítimo ele querer sair, buscar um novo objetivo. Quanto a isso, o Corinthians não se opõe e não coloca obstáculos, não é um problema. A questão é que externar isso, faltando 5 jogos para a Copa do Mundo, são 5 jogos onde o Yuri Alberto divide holofotes com o Corinthians, no geral. Vai dividir holofotes com o Diniz, vai dividir holofotes com o Corinthians coletivamente, porque a questão fica muito clara, né? E nem precisa ser aqui, qualquer pessoa minimamente acompanhando o futebol percebe. Daqui em diante, esses próximos 5 jogos, se o Corinthians jogar mal, se o Corinthians perder, se o Yuri jogar mal, tudo vai para cima das costas do Yuri Alberto. Porque o Yuri Alberto agora só pensa na Europa, porque o Yuri Alberto quer ir embora, porque o Yuri Alberto falou aquilo, ou seja, não ajuda em nada externar essa situação. E o que aumenta o impacto negativo dessa declaração é ter um jogador publicamente no mercado. Uma coisa é você, de forma silenciosa, nos bastidores, negociar o jogador, como o André Hernan falou, os tais 20 milhões de euros no mínimo.
podendo, quem sabe, subir para 22, 25 milhões de euros. Uma coisa é você silenciosamente conversar com clubes interessados um determinado valor. Agora, quando o clube europeu, quando o clube de fora escuta e sabe que tem um jogador querendo sair, esse clube vai barganhar. Esse clube não vai oferecer aquilo que o Corinthians está pedindo, vai oferecer menos para começar a conversa. Aliás, isso já é natural de uma negociação, mas mais do que nunca passa a oferecer menos, porque depois vai falar o seguinte: o teu jogador falou que quer ir embora, agora eu quero pagar menos. Tivesse ele em alta, quietinho, talvez eu chegasse num valor mais interessante, mas eu vou começar por baixo porque ele se desvaloriza quando fala que quer ir embora ou quando tem projeto para ir embora. Então a declaração ela joga contra a negociação. Ela pode acabar acontecendo na mesma, mas é uma negociação que joga contra o Yuri Alberto e o próprio Corinthians. Ela poderia ter sido tratada silenciosamente, e é legítimo o Yuri Alberto querer sair, e o Corinthians, como disse o Hernan, entende, mas externar isso não ajuda nem dentro de campo, nem fora de campo, sobretudo numa questão de valores. E isso que é interessante, né? Tipo, por que, né, esse modo sincerão, né, e falar a verdade? O que ele teria a ganhar falando? Porque se não tem nenhum negócio, né, Bruno? Se não, é o que? É pressionar? Ele foi verdadeiro, ele é um cara muito gente boa, né? Eu tenho uma apuração paralela a essa, que já não é de hoje, e acho que é importante frisar aqui, mas eu fui tentar confirmar e ela continua valendo. E é só a minha informação. Se outras pessoas tiverem informação contrária, eu respeito, evidentemente. O Yuri Alberto não é de hoje, que é agenciado pelo André Curi. Só que na perspectiva Yuri Alberto, o André Curi, por enquanto, ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, nunca trouxe algo 100% sólido ao ponto de mexer com o Corinthians e mexer com o Yuri Alberto. Chegou sim a proposta da Roma, enfim, outros interessados, mas o Yuri Alberto sempre acreditou nos últimos meses, ou pelo menos nos últimos anos, em alta no Corinthians, que chegaria algo substancial da Europa, do futebol europeu. E como não chegou, ele vem se mostrando incomodado. Ele continua entregando, apaixonado pelo Corinthians, um ídolo marcando, correndo atrás, se doando. O Diniz ama o Yuri Alberto, a torcida do Corinthians adora o Yuri Alberto, só que as propostas espetaculares que ele acreditava que poderiam chegar, não chegaram. E o André Curi continua a se mexer nos bastidores. A minha leitura, também com informação, é que quando ele externa essa ideia, ele pressiona o André Curi também. E pressiona intermediários, porque, querendo ou não, o André Curi é o representante oficial, mas com essa mensagem pública de que estou no mercado, quero sair, os intermediários se mexem e depois batem a porta do André Curi. Olha, eu vi que seu jogador quer sair, tô aqui com uma proposta da Juventus, tô aqui com uma proposta do United, te interessa entrar no negócio? Então o Yuri, eu não vou dizer que ele sentiu um André Curi parado, mas quer acelerar o processo, porque o André Curi nos últimos anos não entregou propostas substanciais para ele nesse ponto. Agora, vocês acham que pinga um valor desse aí, 20 milhões, Hernan, de euros por 50%? Porque, querendo ou não, e ele foi verdadeiro e ele foi consciente na entrevista, onde ele falou assim, olha, eu tô chegando numa fase, numa idade da minha carreira que... Né, que vai ser difícil começar a aparecer propostas altas do futebol europeu, porque ele está com 25 para 26 anos. Então é por isso que ele imagina que essa seja aí uma janela importante, talvez a última para ele pegar. Mas tem que comprar parte do Zenit também. Isso é importante para o Hernan complementar, eu sei que o Hernan vai falar. Assim, na Europa, é que no Brasil é muito fácil, né? No Brasil, os clubes compram 50%, 60%. Na Europa, por exemplo, na Inglaterra, você é obrigado a comprar 100% dos direitos econômicos do jogador. Você pode manter ali com o clube anterior uma porcentagem de mais-valia, uma bonificação, mas na Inglaterra você é obrigado a comprar 100%. Outros mercados não obrigam, mas é raro um clube de futebol na Europa comprar só 50%. Às vezes é 70%, 80%, 100%, como é na Inglaterra. Então não é uma questão só de, será que existirão propostas de 20% pelo Yuri? Mas podem colocar aí mais 20, né? Porque se o Corinthians avalia em 20, o Zenit avalia igual ou mais. Então o jogador hoje valorizado, depois a gente pode discutir se faz sentido ou não, mas o Yuri Alberto hoje é jogador de 40 milhões de euros na visão do Corinthians, porque o Corinthians quer 20 pela parte dele, a leitura óbvia é essa. Será que alguém vai ter 40 milhões de euros ou mais para dar ao Yuri Alberto? Não, mas o Zenit pode falar assim, eu aceito vender por 10 a minha parte. Eu já perdi um dinheiro. Pode acontecer, mas a questão é que a informação que eu tenho é que o Zenit pede igual ou mais. Perfeito, então. Tudo bem, Yuri? Ai, meu fio. Tá sumido, hein? É. Yuri. É. Yuri, bora lá então. Estava há 9 jogos, né?
sem marcar. Hoje você marca um gol importante, uma classificação na Copa do Brasil. Eu queria que você falasse sobre esse teu gol, né? O alívio, né? Como atacante, como artilheiro também do Corinthians em marcar nessa noite. Acho que o mais importante é a gente ter saído daqui com a vitória, com o apoio da nossa torcida. Foram 8 ou 9 jogos sem marcar, mas eu estava me entregando igual para a equipe e eles estavam fazendo gol também, então fez tanta falta assim, né? Mas lógico que eu gostaria sim de ter marcado em todos eles ou alguns deles, mas o que vale é isso, a confiança dos meus companheiros e a confiança do meu treinador. Yuri, na tua comemoração a gente está acostumado que tu costuma... nem precisei terminar. Os caras até falaram ali, irmão, já tava com a câmera preparada, putz, jurei que você ia deslizar. Eu falei, irmão, desculpa, mano, não tinha mais energia, velho. Já tava muito cansado. Mas eu digo assim, não só desse jogo, né, do acúmulo todo que a gente já vem somando, então é buscar recuperar bastante pra esse jogo de domingo aí, que a gente sabe que vai ser difícil pra caramba, mas a comemoração foi isso, eu não tinha mais energia, velho. Sabe porque tu dá uma levantada na mão, assim, né? Daí tem gente que interpreta de qualquer jeito, Foi que dou um tapinha assim, ai, desculpa, nossa! Eu não tava assim, não é nada, não tava cansado mesmo. Yuri, esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente pra fonte, que pode falar melhor do que ninguém pra gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário, e junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado quando eu acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar, e como foi um pedido meu, que eu queria a partir desse meio do ano buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver, e vai ter até o final da Copa aí, a gente vai ter uns quase 2 meses pra gente tentar resolver isso. Seria a Itália e inclusive a própria seleção italiana tá nos planos, não só um Napoli da vida? Cara, eu fico feliz, cara, de querendo ou não, abre um leque muito grande, né, com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália, e por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe. Mas você já recebeu alguma proposta? Já teve alguma conversa, não? Ainda não. Concreto ainda não. Parla italiano? Não. Para deixar até claro. Então, se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Confirmo. Fora do país? Sim, eu não sou louco. Eu não sou louco. Yuri, a relação com a torcida corintiana, que fica preocupada depois de uma declaração dessa, você é quase que uma unanimidade para fiel, isso pode te fazer mudar de ideia, não? Cara, eu fico muito feliz, teve até um... Mais pra cá, desculpa. Teve até um depoimento da Chay ali, que ela me abraçou. Pô, te faço um pedido, nunca mais saia daqui, por favor. Mas eu fico feliz, cara, feliz por essa história que juntos, né, a gente construiu aqui. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega, e eles também da parte deles por me ajudar nos momentos difíceis, nos fáceis e nos positivos, de glórias, de conquistas, a gente sempre esteve junto, então eu sou muito grato a tudo. Ô Yuri, mas você falou que não recebeu nada, que vai sentar e conversar, só que faltam 5 jogos até a parada para a Copa. Você já está tratando como uma possível despedida? Já está considerando como uma possível despedida? Cara, eu não tinha pensado nisso não, velho. Não, acho que cada jogo para nós agora é uma final. Eu sei que eu tenho um compromisso muito grande com meus companheiros de me entregar até o último minuto que eu tiver aqui. Você se sente com um dever cumprido no Corinthians? Cara, eu confesso que eu gostaria de ter conquistado bastante coisa, cara. Gostaria sim, mas dentro dos conformes assim que a gente viveu aqui, puta, cara, eu tô feliz pra caramba, velho. Feliz de poder, não digo ter entregado porque eu não fiz nada sozinho, né, cara, junto dos meus companheiros, assim, a história que a gente construiu nesse último ano principalmente, né, com grandes títulos um atrás do outro, assim, foi uma coisa que eu me sinto muito honrado de ter passado, principalmente aqui no Corinthians, cara. Ter vivido isso aqui. É algo que te faz balançar? Não, o Diniz falou isso pra mim, cara. Cara, é um objetivo, assim, na carreira, mas guardar as proporções, assim, de no começo do ano eu não pensava dessa forma, mas querendo ou não, dar uma balançada assim, cara. Ser campeão da Libertadores aqui pelo Corinthians é uma coisa indescritível, cara. Assim, pô, eu vou ter que abdicar de uma possibilidade, deixando o Corinthians, você pesa isso? Cara, pesa muito porque, querendo ou não, eu já tô com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26, então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu?
Então a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. Quando que vai ser batido esse martelo? Porque você falou que não teve nada, mas você tá dando a entender, que você não vai ficar aqui. Então a gente tá meio confuso, Yuri. Na pausa a gente vai tomar a melhor decisão. Ô, Yuri, qual que é o seu grande objetivo na carreira ainda? Você é um cara já realizado, mas qual que é a sua principal ambição? Cara, disputar uma Copa do Mundo, velho. Disputar uma Copa do Mundo é meu grande sonho. Principalmente quando eu falei agora que abriu esse leque, né, de possivelmente ser convocado também pela seleção italiana, vai ser uma coisa que vai me dar uma oportunidade a mais, né? Caso não aconteça de ser convocado pela seleção brasileira, eu poder estar fazendo grandes números e esses meus números poder estar batendo de frente com os atacantes das outras seleções vai ser importante também. Se por acaso essa proposta chegar, que é o que a gente espera que chegue, né, na janela, o que pode fazer você mudar de ideia e ficar no Corinthians? Existe alguma coisa que possa fazer você mudar de ideia? Se as propostas não forem agradar o Corinthians e o Yuri Alberto, não vai acontecer, né? Yuri, quero te perguntar, porque essa não foi a primeira vez que tu ficou um período sem marcar gols, né? Sim. Mas acho que em outros momentos já se falou sobre tu sentir isso. E dessa vez se falou pouco até. Acho que talvez porque o Corinthians também estava performando, indo bem na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim. Eu quero saber como tu tem trabalhado, tu sente que tu conseguiste talvez dar um passo em relação a essa maturidade de isso mesmo que tu disseste, pô, eu não estava fazendo gol, mas meus companheiros estavam, eu estava ajudando o time, marcando, enfim. Sim. Lógico que a gente gostaria de estar marcando sempre, né? Todos os jogos. Querendo ou não, a gente conseguiu alguns resultados largos assim, mas não foi uma coisa que tipo 3-2 contra o São Paulo, acho que foi o maior, não foi? Então a gente conseguir sair ganhando e eu poder estar ajudando a minha equipe dentro de campo é o mais importante, cara. E a confiança que o Diniz me dá, esse outro estilo de jogo que eu tô tendo que me abdicar da minha característica para eu poder ajudar a equipe. E eu tô evoluindo muito nisso, porque eu tinha muita dificuldade de jogar de costas, eu confesso, eu não sabia jogar de costas. Desde o Inter, a minha característica sempre foi atacar o espaço. E hoje, graças a Deus, com a ajuda dos meus companheiros também, que eles estão facilitando, me dando esse apoio, né? Fica bem mais fácil. Foi? Aí lá no telão você comemorou o 6-7, não foi? Foi. Ele sabe. O que significa? Que o Matheus não me explicou até hoje. Eu não sei o que significa, velho. Só minha filha pediu pra mim, você acredita? Eu também não sei o que significa, o que é. Se eu pergunto pra ele, ele não me fala. 6-7, a criançada de 5, 6 anos. Faz aí o 6-7. Isso aqui é assim, ó. Faz aquela conta, 20 mais 20. 20 mais 20 mais 20 mais 7. Aí é muito fácil.